como ninguém fala comigo, se fala eu não sei identificar, geralmente sou eu mesmo falando comigo mesmo. Mas, cara, eu acho que uma certeza de que a morte não é o fim parece ser algo extremamente acalentador ou sei lá, parece um pensamento gostoso. Que morri tem mais. Porque, no fim, a sensação que eu tenho de um cara que não sabe o que acontece depois é que, puta, parece um puta desperdício, porque tem um monte de experiência pra ter, coisa pra ver que não vai dar tempo. Mas você, aparentemente, sabe que existe algo depois disso aqui. Além do mais, esse meu corpo já morreu 2 vezes. Você falou, 2 infartos, não é? Na verdade, vários. Porque a contrariedade de existir frente aos painéis que eu sou obrigado a conviver é tão alto grau que eu me permito me sentir contrariado, mesmo sabendo que o corpo vai somatizar isso. Mas, ainda assim, eu terminei tendo essas experiências e o corpo morreu e, assim, além do que, eu ainda tive o privilégio de perceber que você estava morrendo. Além de que estava morrendo, que existe toda a eternidade nos esperando. Porque o eu da gente continua existindo ininterruptamente. O defunto está ali. Eu vi você falando também. Né? Então, assim, cara... Mas assim... Desculpa. Isso é bom para quem tem boa bagagem. Quando você deve, você está ferrado. A eternidade é muito ruim para quem está... A gente reencarna sem parar? Porque, ó, eu já fui em um... E aí eu tô falando com você que foi uma experiência com uma religião. Uhum. Mas eu tive num templo que o cara me falou que a gente reencarna um número de vezes necessário pra gente fazer o que tem que fazer. Mas esse o que tem que fazer aí é um bagulho meio que quem tem que eu que vou saber em algum momento. Sei lá. De novo, essa matéria ela é inconclusa. A gente não deveria pretender ter certezas e dizer frases desse tipo, é assim, assim, assim. Tá. Ninguém sabe. Pelo que eu imagino, deduzir das fofocas que eu... Uhum. Né? A eternidade tem desses problemas. Que problemas? Ela é eterna, cara. Parece um problema, no fim das contas. É um problemaço. Né? Por quê? Porque você está sempre existindo. É a vida eterna que Jesus falava. Só que nós, entre aspas, com o nosso modo humano de ser, a gente quer se eternizar sendo esse eu que a gente pensa que é agora. Mas esse eu que é agora... com a evolução dos fatos daqui a 5 milhões de anos, não vai servir para coisa alguma. Eu fico imaginando assim. Porque outros eus, o espírito da gente que é eterno, vai ter, então... Mas, no fundo, é o mesmo eu, sendo sempre... Então, nós somos eternos, tá? E não há limites para isso. Mas o problema é, não, depois que eu fizer 50 encarnações, eu posso ir para o céu, vou tomar milkshake, blá, 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 blá. Ok. O Espiritismo diz, olha, Bezerra de Menezes, que é um espírito evoluído, recebeu uma visita de Maria, e Maria disse, olha, Bezerra, você é muito evoluído, se quiser ir para o céu, pode ir. E Bezerra preferiu ficar trabalhando aqui conosco. Tem esses mitos no Espiritismo, que eu respeito, uma boa, tudo isso. Mas qual é o problema? O problema não é a infantilidade desse tipo de afirmação. Porque, assim... Você conseguiria, com todos os seus defeitos, ficar no céu, tomando milkshake, tocando violino, flauta e piano o tempo todo, sabendo que alguém que você ama está enfiado no caos? Que tipo de dignidade você teria se você ficasse no céu e alguém que você ama precisando de ajuda? Então, essa história de não mais vir aqui, sair da roda de Sansara, eu leio livros, vejo pessoas afirmando que isso tudo é de uma necessidade de aprofundamento, porque nós estamos esquecidos de algo que se chama dignidade existencial. Ninguém consegue se realizar só em si mesmo. Nós somos mamíferos. Nós nos realizamos em quem a gente ama. Não tem como a gente ser feliz ou estar em paz se alguém que a gente ama está ferradaço ao lado da gente. Nós nos realizamos nos outros. E isso é o amor incondicional que Jesus falava. O amor incondicional de Jesus não é a gente se abraçar e beijar. Não, eu não gosto de você, você não gosta de mim. Vamos nos respeitar, pelo menos, e agir de forma digna e construir, se for possível, um dia, uma afetividade, uma empatia. Mas é pelo menos um ser compassivo com o outro, ter compaixão, respeito.
tolerância, o que as religiões não têm. Esse é o sentido que na espiritualidade se sabe que é o amor incondicional. Então, em você sentindo o amor incondicional, você não fica parado no paraíso tomando milkshake. A menos que você seja proibido de fazer alguma coisa, né? O que seria... Se o paraíso proibir você de ser útil, de ajudar, que paraíso é esse? Pois é. E assim, a gente... Você falou que os outros deuses, eles sacaneiam a gente, que a gente veio da lama. Os outros seres. É isso mesmo? Uhum. Tá. Mas não é verdade, pelo visto. Já que a gente é, de certa forma, imortal. Essa influência... Esse corpinho é mortal. E esse corpinho é mortal. Mas esse espírito que me influencia e que me... Esse não veio da lama. Esse não veio da lama. Não. Então, esse tá em pé de igualdade com os outros caras, dos outros da outra realidade? Ou não? Seguinte, para a gente entender melhor isso aí, a gente teria que usar o conceito de Matrix. Matrix seria uma espécie de um videogame, de um jogo que você cria. Relaxa, Matrix é meu filme favorito, isso é um anjo. Então, ali dentro tem avatares ou figuras que agem na pílula azul e pensam que aquilo ali é a realidade e vivem, blá, blá, blá. Só que fora da Matrix tem figuras apertando lá computadores que influenciam as pessoas lá dentro. No âmbito da realidade em que a gente vive, faixa material, esses corpos, né? Isso aqui seria a Matrix. Fora da Matrix, vamos entender a espiritualidade. Não é tão simples assim, porque tem esse universo vizinho que é uma outra história. Mas imaginemos, então, que quem está fora da Matrix seriam nossos espíritos. Então, esses espíritos foram, entre aspas, feitos à imagem e semelhança de Deus, o puro. Deus o puro. Tá, não é Yahvé. Quem está dentro da Matrix, aí porta o código podre definidor à imagem e semelhança desse ser adoentado que é Yahvé. Tá. A gente teria que fazer essa distinção. Então o nosso espírito guia, ele é criado pelo Deus o puro. Segundo o que Krishna explicou no chamado Uttara Gita, o Mahabharata, em um dos seus capítulos, tem lá o Bhagavad Gita, que conta uma conversa de Krishna e Arjuna quando eles eram jovens. Mas o Uttara Gita é uma outra Gita, ou seja, uma outra canção do Senhor Krishna ensinando a humanidade, e conta uma conversa de Krishna e também de Arjuna, mas quando eles estavam velhos. Aí aqui Arjuna pergunta a Krishna, mas Krishna, o que é um ser? O que é um ser humano? Aí Krishna, então, pela primeira vez explicou o que se chama constituição setenária do ser. Setenária no sentido de 7. Tá. Então Krishna estava dizendo, são 7 corpos que constituem um ser. Esse corpo físico e mais 6. Aí Krishna dizia, existe uma tríade imortal composta por um corpo átmico que Krishna se achava o Deus Supremo. Ou seja, que do jeito que eu posso tirar uma célula do meu corpo e esta célula vai servir de base para a clonagem de um outro ser, é como se o Deus, esse Deus amoroso, retirasse de si uma mônada, que a gente chama de alma, o corpo átmico, e, segundo Krishna, essa porção perfeita, o corpo átmico, foi investido por 2 envoltórios espirituais chamados búdico e manásico. Então, o corpo átmico, búdico e manásico compõe a tríade imortal, que é o que a gente chama de espírito ancorado na alma. Nossa, mas isso é muito complexo. É a vida espiritual, está fora da Matrix. Mas para que isso consiga grudar nesse corpinho aqui dentro da Matrix, o chamado espírito está encarnado nesse corpo, foi necessário, então, a turma criar esses 3 fantasminhas que correspondem aos 3 corpos que, junto com esse, formam 4, que é o quaternário inferior, dentro da Matrix, mais ou menos, e fora da Matrix, mais 3. Os 3. Então, essa constituição setenária. Entendi.
Só que esses 3 fantasminhas a gente não vê. Então eles estão em outros níveis subjacentes à nossa realidade, mas que não correspondem necessariamente ao nível espiritual fora da Matrix. Mas eles, como eles compõem a gente, algum tipo de contato a gente tem, ainda que sem inteiro. consciência. A cada instante, tudo isso pulsa. O eu humano consegue controlar os 6, não o 7º, porque o corpo átmico seria a presença do sagrado em cada ser. Aquela saudação Namastê significa o sagrado em mim saúda. Né? Isso refere-se ao corpo átmico, que é essa parte perfeita que está no espírito de cada um de nós. Então Krishna explicou desse jeito. E parece que é assim mesmo. Qual o detalhe? É que quando esse corpo morre, os 3 fantasminhas também deveriam morrer. Porque na hora em que o óvulo foi fecundado por um espermatozoide, surge o zigoto, esses 3 fantasminhas surgem ali, e eles surgem para permitir que o espírito lá de fora da Matrix se imante. Aí está feita a ligação.